Saudades, galerinha! Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Vamos lá para mais uma aula nossa agora, fechando os nossos olhos aqui e começando com o nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, obrigado por mais um momento que estamos juntos aqui de aprendizado. Que o Senhor esteja aqui no nosso meio, nos ajudando a compreender, a entender, a aprender, Pai, esse conteúdo. E também te peço que o Senhor esteja na casa de cada aluno meu, abençoando as suas vidas, as suas famílias. Em nome de Cristo é que te pedimos isso. Amém. Bora lá para o nosso conteúdo de hoje? Hoje eu quero falar sobre algo que eu acho especial falar. É um assunto que me impacta, então eu quero que impacte você também à medida do possível, tá certo? Vamos lá então. A primeira coisa que eu gostaria de ler para você é algo que me chocou bastante quando eu li, que é as palavras de um doutor. Ele se chamava, o sobrenome dele era Moody, né? Ele é um doutor assim, teólogo, né? Um cara que estudava muito a palavra de Deus, e ele chegou a uma certa reflexão uma vez, e ele chegou a essa reflexão da qual ele cita assim, ó, que um dia ele leu no capítulo 10 do livro de Romanos, né, da carta do apóstolo Paulo a Romanos, que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, mas é o ouvir da palavra de Deus, né? E ele fala assim que ele tinha fechado a Bíblia dele por muito tempo. E ele orava, mesmo com a Bíblia fechada, pedindo fé, pedindo a Deus a fé, né? Só que, galera, como a Bíblia tinha estado fechada por muito tempo, como é que ele iria obter a fé se a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra? E aí ele fala que depois que ele abriu a Bíblia dele e começou a estudar ela, aí a fé dele começou a aumentar, né? Eu acho isso muito interessante porque, veja bem, a palavra de Deus não é algo natural. Inclusive, ter fé não é algo natural. A fé é algo sobrenatural, e crer na Bíblia também, porque você compreende que existe um mundo espiritual, mesmo que você não enxergue ele. Por exemplo, quando você lê na Bíblia que Deus existe, que Deus se preocupa com você, que Ele cuida de você, você enxerga isso através dos olhos da fé, porque você não vê Deus visivelmente na sua frente. Só que é através da leitura da palavra que o Espírito Santo ele faz com que você aprenda a ter fé. Inclusive, ele desenvolve a fé em você. Fé essa que te possibilita, mesmo sem enxergar as coisas de Deus, você ter certeza e convicção de que elas existem, elas são reais, elas fazem diferença na sua vida. Olha só que interessante, essa já é uma palavra minha, tá? Já é uma frase minha, que muitas vezes eu, ao longo dos anos, né, no passado, eu sempre gostava de escrever bastante, e às vezes eu deixava anotado alguns pensamentos. Esse é um dos pensamentos que eu deixei anotado alguns anos atrás, que ele diz assim, ó: Jesus, ele deve ser sempre o primeiro na nossa vida, porém, mesmo que isso tenha um custo pessoal. Como assim, pastor? Custo pessoal? Pois é, galera. Para Jesus ser o primeiro na sua vida, galera, tem um custo pessoal aí. Quer dizer que você vai ter que pagar o preço para que isso realmente aconteça. Por exemplo, quando você quer ser o primeiro nas coisas, você não tem que ir lá e se dedicar para acontecer? Pois é, se você quer colocar Jesus como primeiro na sua vida, você vai ter que fazer isso acontecer. Então não vai ser do dia para a noite, isso vai ser com muito esforço, vai ser você se dedicando a isso, colocando isso como prioridade. E olha só, esse custo pessoal quer dizer que você vai ter que se esforçar espiritualmente para isso acontecer. E não é fácil, porque a gente tem uma natureza muito pecaminosa. E a gente não tem vontade de fazer as coisas de Deus naturalmente. Não tem, galera. Se você achava que tinha, desculpa te decepcionar, tá? Mas naturalmente, a nossa natureza, ela gosta de coisa errada. Vou te dar um exemplo desse custo pessoal que eu falei aqui. Lá em Mateus capítulo 19,
A partir do verso 29, deixei aberto para vocês aqui, ó. Verso 29, verso 30. E todo aquele, Jesus falando, ó, que tiver deixado a sua casa, seu irmão, sua família, né? Sua irmã, pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, né? Ou campos, né? Ou seja, lugar onde mora, por causa do meu nome. Ou seja, todas aquelas pessoas que se sacrificaram pelo nome de Cristo, que tiveram que abrir mão de algumas certas coisas pelo nome dele, ele diz assim, ó, que essas pessoas, olha só, receberão muitas vezes mais e herdarão a vida eterna, porque muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Sabe o que Jesus está dizendo? Está dizendo assim, meu amigão, se você está se dedicando para mim, se você está abrindo mão de coisas da sua vida por mim, né, e se abnegando para fazer a minha vontade, porque era isso que os discípulos fizeram, tá? Os discípulos largaram tudo, né? Falou, ó, me segue, cara, que eu vou te fazer um pescador de homens, né? Jesus falou, me segue, que você vai achar a vida eterna. Os caras largaram tudo para trás. Jesus está falando a mesma coisa para mim e para você hoje. Se você deixar algumas coisas de lado para me colocar em primeiro, fazer esse esforço, né? Abrir mão de algumas coisas, ou seja, para realmente fazer as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida, que não é algo fácil, é uma luta, Jesus está dizendo, nessa vida ainda você vai ter muitas coisas boas, muitas surpresas boas que eu vou te conceder. E eu te prometo a vida eterna, porque por mais que para esse mundo você pareça ser o último, ou seja, nossa, cara, nada a ver essa tua ideia, meu. Você tá por fora, você tá atrasado. Para esse mundo é isso, a gente é o último. Mas para Deus, o cristão, os últimos serão os primeiros. Ele está dizendo assim, filho, se você está abrindo mão desse mundo aqui, dos prazeres de agora, de muitas coisas, para viver a minha vontade, te digo que você um dia vai ser o primeiro. E esse dia está chegando porque Jesus está voltando. Se liga nessa informação de hoje e fica com Deus.